Mais uma vez, boa noite, queridos e queridas. Como estão todos? Estamos aqui na conferência Hype. É isso, porque falar de Jesus nunca sai de moda. E eu quero falar um pouquinho dele. Um pouquinho mais, né? Eu sei que a gente tem falado dele nesses dias, mas a verdade é sempre hypada, né? É algo sempre relevante, sempre a humanidade em busca de respostas, em busca da verdade. E a gente sabe quem é a verdade, né? Mas vamos para Lucas, capítulo 9. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 18. Um episódio que narra uma fala do Senhor com seus discípulos. Lucas 9, a partir do versículo 18 até o 26, nós lemos: Certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então ele perguntou aos discípulos: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. É? E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém, e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos anjos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te bendizemos, Senhor, pela percepção da tua presença, pela graça fluida, Senhor, glória perceptível no nosso meio. E agora nos deparamos diante da tua palavra e diante das nossas limitações clamamos: Senhor, Espírito Santo, brade no nosso interior, sussurre aos nossos ouvidos, fale ao nosso coração, porque se o Senhor falar, haverá vida, haverá restauração, ressurreição. Senhor, a tua voz levanta mortos, sara o ferido, Senhor, anima o desanimado. A tua voz é vida, é luz, é esperança. Dá-nos ouvidos para ouvir, Senhor, a tua voz, em teu nome e para a glória do Senhor, Senhor Jesus. Amém. 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 Quem as multidões dizem que eu sou? Perguntou o Senhor. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, também complementa, essa pergunta, e ali ele registrou: quem os outros dizem ser o Filho do Homem? Filho do Homem foi o termo que Jesus mais usou para falar de si mesmo. E essa pergunta feita pelo Senhor aos seus discípulos
Não foi uma pergunta assim, sem intenções, casual, não. Não foi o tipo de pergunta que alguém faria por curiosidade ou por vaidade. Quem as pessoas dizem que eu sou, não, né? O que elas pensam de mim, não foi curiosidade, não foi vaidade, não foi sem intenção. Porque se nós prestarmos atenção nos escritos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos perceber, nós vamos chegar à conclusão de que se existe uma pergunta mais importante a ser respondida é essa: quem é Jesus? Quem as pessoas dizem que eu sou? Ou melhor dizendo, quem você diz que eu sou? Se existe uma pergunta a ser feita, se existe uma verdade, uma resposta a ser buscada, essa é a grande pergunta, essa é a grande resposta que precisa ser buscada de toda a nossa força, todo o nosso coração, todo o nosso entendimento. Jesus não perguntou e pergunta isso para você de forma casual, sem compromisso, mas Ele pergunta com todas as intenções possíveis: quem sou eu para você? Porque no entendimento cristão, no nosso entendimento, tudo que é mais importante depende dessa resposta. Tudo que é mais sagrado na vida, no hoje, no amanhã, no estado eterno de ser, depende dessa resposta: quem você diz ser Jesus? E todos têm uma resposta para essa pergunta. Todo mundo tem, verbalizando a resposta ou não, de forma consciente ou não. A vida de todo mundo responde. A sua vida é uma declaração muito clara sobre o que você pensa sobre Jesus. E se você tem um entendimento, eu espero que isso tenha sido fruto de dedicação, porque se é assim tão vital, que a resposta então para a pergunta mais importante que existe seja então fruto de uma busca séria, intencional, como precisa ser. Porque se as consequências são tão grandiosas assim, com repercussão eterna, o que pode ser mais valioso, mais importante do que encontrar uma resposta de forma bastante responsável, consciente e intencional? Vale a pena uma busca incansável. E algo importante a gente dizer também é que nesse caso, diferente das vozes que nós ouvimos nos nossos dias, nesse caso não é a sua opinião que vale, não é o seu acho, ou o seu eu acho que vale. O que vale é uma resposta que não está em você, porque você não é a fonte para essa pergunta. A resposta não está em você, a verdade não está em você, não vem de nós, apesar do que a cultura dos nossos dias tenta nos convencer. A grande resposta para a grande pergunta vem de outro lugar, vem da revelação, da ação de Deus de se mostrar, de se revelar. A gente vive hoje um tempo bastante desafiador, quando o tema é a verdade, porque hoje a verdade não é vista como absoluta, mas é vista como sendo relativa, A verdade pode ser o que cada um deseja
que ela seja. Todo mundo tem a sua verdade, e o importante é a pessoa viver conforme a verdade que ela acredita. A realidade do mundo é você quem determina. Tentam nos convencer as vozes dos nossos dias, e muita gente, convencido por essa voz, acaba dizendo: olha, sou eu quem defino quem eu sou, o que sou e como a realidade é. A verdade sou eu. Mas a humanidade, ela foi agraciada com algo que a gente chama de razão, de inteligência. A gente tem essa capacidade de juntar as peças. A própria Bíblia diz que devemos buscar a Deus com toda a nossa mente, razão, entendimento, que foi dado a nós por Ele. E quando nós avaliamos essas vozes de hoje, que tentam, nos convencer de que a verdade está em nós, isso não faz sentido. Na verdade é um absurdo lógico, não faz sentido nenhum. Porque dizer que tudo é relativo, que não se pode conhecer a verdade absoluta e que todo mundo está certo, vai contra a inteligência. Por quê? Porque não é razoável, não é uma possibilidade lógica todos estarem certos. Não é possível cada um ter a sua própria definição de verdade e todos estarem certos. O que é possível, o que é razoável, é dizer o seguinte: que ou alguém tem a verdade e os outros estão errados, ou está todo mundo errado. Essa é a possibilidade razoável. Ou tem gente com a verdade e o resto nas inverdades, ou todo mundo está errado. Essas são as únicas opções possíveis. Ou tem gente com a resposta certa, e gente com pessoas erradas, ou todos estamos errados. Agora, todos estarem certos em suas verdades individuais, aí não. Não é razoável que todos estejam certos quando as respostas se contradizem e são completamente opostas, diferentes. Se o que eu entendo sobre Jesus e o que você entende são coisas muito diferentes, opostas e contradizentes, de duas uma: ou um de nós está certo e o outro errado, ou nós estamos todos errados. Mas ambos estarem certos, quando aquilo que eu entendo e o que você entende é completamente diferente, não faz o menor sentido. Quem você diz ser Jesus? Quem é Jesus? Entendendo que a pergunta não é quem é Jesus para você, tá? A pergunta é: quem é Jesus? Qual é a verdade absoluta e não relativa? Quem a revelação de Deus diz ser Jesus? De Gênesis a Apocalipse, essa é a grande pergunta da Bíblia, que busca ou que encontra resposta só em alguém. E pasmem, na grande revelação não está escrito que todos os caminhos levam a Deus. Pasmem, na grande revelação não está escrito que todos estão certos e no final tudo vai acontecer conforme aquilo que cada um pensa que vai ser. Muito pelo contrário, a grande revelação diz que só existe um caminho, uma verdade, e apenas um que nos leva a Deus. E de novo, se aquilo que você acredita é diferente ou contrário do que a grande revelação declara, de duas umas: ou você está certo e a Bíblia, a grande revelação, está errada completamente, ou a Bíblia está certa e você completamente errado, ou está tudo errado. Mas todos não podem estar certos diante de declarações que se contrariam.
Tudo bem até aqui, gente? Quem as multidões dizem que eu sou? Eu vou citar algumas vozes, algumas respostas da multidão, as principais, pelo menos. Depois do cristianismo, a segunda grande confissão de fé da humanidade é a confissão islâmica. Calcula-se que aproximadamente mais de 1,9 bilhão de muçulmanos no mundo. E o islamismo, inclusive, através do Alcorão, faz declarações sobre Jesus bastante significativas. É dito que Jesus foi um homem santo, nascido da Virgem Maria, que fez muitos milagres, curou e ressuscitou mortos, que multiplicou alimento e que era um profeta enviado por Deus e que era o Messias de Deus. Até que nós temos um chão em comum. Mas existem declarações bastante diferentes. É dito que Jesus não foi concebido pelo Espírito Santo, mas pelo anjo Gabriel. É dito que Jesus não foi crucificado e morto numa cruz romana. É dito que Jesus não pode ter sido filho de Deus, porque Alá não é homem e por isso não seria possível um vínculo biológico entre o Criador e a criatura. E é dito enfaticamente que seria inadmissível, segundo o Alcorão, que o Messias fosse adorado como Deus, porque apenas um é Deus, Alá, e Maomé é o seu profeta. Depois da grande confissão da fé islâmica, vem a terceira grande confissão, que na verdade é um ajuntamento de confissões, como o agnosticismo, o secularismo, o ateísmo e confissões não religiosas com quase 1,2 bilhão de adeptos. E o que essas confissões dizem é que não dá para saber quem foi Jesus. Dizem que se ele foi ou não uma figura histórica, se ele foi ou não um mito, ou se ele foi ou não um líder religioso, não dá para saber, Alguns até chegam a dizer que ele foi um professor muito importante para a construção da ética e da moral da humanidade, Mas outros ainda dizem que Jesus é digno de ser ignorado por ser irrelevante para mentes libertas. Dizem que milagres nunca foram feitos por Jesus, que mortos nunca voltaram a viver e que, claro, Jesus não poderia ser Deus, porque afinal de contas Deus não existe, ou pelo menos não se pode saber. A outra grande confissão, em quarto lugar de adeptos no mundo, seria a confissão hinduísta, com mais de 1,1 bilhão de pessoas. E para os hinduístas, Jesus foi um bom guia espiritual, alguém respeitável, digno de admiração, por causa da sua mensagem de paz, de amor, de espiritualidade. Alguns até acreditam que ele foi uma espécie, ou que ele foi um avatar, uma encarnação do divino ser, assim como foi Krishna, dentre outros. E sendo que existem mais de 33 milhões de divindades no hinduísmo, Jesus seria apenas mais um dentre milhões e milhões, e não o único Deus. Depois tem os budistas, com mais de 500 milhões de seguidores, e para eles Jesus foi um mestre iluminado, um importante líder espiritual, mas não o Filho de Deus ou um ser divino. E enquanto que Jesus ensinava sobre salvação pela graça, os budistas acreditam na iluminação que é alcançada por esforço e mérito próprio.
eles não creem na ressurreição ou no Jesus ressurreto, mas creem no ciclo de renascimentos, né, que nascemos e morremos e renascemos, apesar da Bíblia dizer categoricamente que existe uma só vida e que depois da morte vem o julgamento divino. E por último, apesar de ser uma minoria, né, diante desses números, né, globais, com cerca de 15 milhões de pessoas, eu quero mencionar a confissão judaica. E assim como nós sabemos, o judaísmo não reconhece Jesus como o seu Messias esperado. E a ideia de que Jesus teria sido o Filho de Deus, né, ou uma expressão de Deus na terra, não é compatível com a confissão. Algumas vertentes do judaísmo chegam a considerar que Jesus, né, foi um grande homem, um grande líder, né, mas que ele nunca, jamais teria sido Deus. E quando nós avaliamos aquilo que as multidões dizem sobre quem é Jesus, nós conseguimos encontrar uma fala em comum. A maioria concorda que Jesus foi um homem, um ser humano. A maioria concorda inclusive que ele foi um bom homem, um bom ser humano, uma pessoa do bem, que veio para ser um exemplo, uma referência de amor, de solidariedade, de paz. A maioria concorda que ele foi uma grande figura, admirável da história da humanidade. Outra coisa que a gente percebe também é que a maioria não acredita que Jesus tenha sido mais do que um homem. As vozes da multidão, a maioria não acredita que ele tenha sido esse ser único e singular, excepcional, acima de tudo e de todos. Só que os cristãos, eles declaram enfaticamente algo oposto, diferente. 1/3 da população global que é cristã declara que Jesus foi muito mais do que um homem, que Jesus foi muito mais do que uma boa pessoa, muito mais do que um grande professor, muito mais do que um simples defensor da paz ou um profeta de Deus. O que nós cristãos declaramos, dizemos sobre Jesus é algo absurdamente diferente da maioria. Porque atentos, muito atentos à grande revelação, nós percebemos a grande pergunta e percebemos a grande resposta que a revelação nos dá. E de novo, de Gênesis a Apocalipse, Jesus é a grande revelação em toda a narrativa bíblica. Jesus. O Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 1 vai nos dizer o quê? Que no princípio Jesus era o Verbo, a palavra que deu ordem e trouxe para a existência tudo aquilo que não existia. No princípio, capítulo 1 de Gênesis, quando Deus disse haja, Jesus estava presente, envolvido na criação. Tudo que foi criado por intermédio de Jesus. Em Gênesis 3,15, depois do pecado, depois da queda da humanidade, Deus graciosamente prometeu que enviaria um descendente da mulher, e que esse descendente anularia as forças do caos e da morte, mas que sofreria nesse processo de libertação. Seu calcanhar seria mordido pelo veneno da serpente. E logo depois da queda também, Deus graciosamente veste a nudez de Adão e Eva, né, com peles de animais. Houve morte,
por causa da nudez. A nudez foi ressignificada pelo pecado, e Deus então Ele cobriu a vergonha da humanidade agora pecadora, e cobriu essa vergonha à custa da morte de um ser inocente. Sangue inocente precisou ser derramado, revelando o que estaria sendo estruturado para o futuro, o que estaria por vir. E todo o Antigo Testamento revela, todo o Antigo Testamento aponta, insinua um futuro que só faz sentido em Jesus. O dilúvio, a arca, a Páscoa, o Mar Vermelho, o deserto, a terra prometida, o exílio, o retorno do exílio, o reino, os reis, os profetas, os sacerdotes, o templo, os sacrifícios, os rituais, a vida dos fiéis que sofrem e a realidade do servo sofredor, todas essas coisas apontavam para aquele que estava por vir. Um outro momento de grande importância, o grande teste da fé do nosso pai na fé, o pai Abraão. Gênesis capítulo 22, 2, um texto bastante conhecido. Então disse Deus: tome seu filho, preste atenção na linguagem, tome seu filho, seu único filho, Isaque, aquele que te faz sorrir, que te dá prazer, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num monte que eu lhe indicarei. Não vai ser em qualquer monte, eu vou te indicar qual vai ser esse monte. E a princípio esse texto é considerado um escândalo para muitos. Que Deus é esse que exige sacrifício humano? Só que não era essa a questão, e como é importante nós entendermos para o que esses textos apontavam. Muda tudo quando a gente entende que esses textos apontam para uma outra realidade. Quem era esse filho? O único filho amado pelo Pai. E vejam, esse filho de Abraão, ele era a descendência de Abraão, a esperança do mundo. Por quê? Porque Deus havia prometido que faria da descendência de Abraão numerosa e abençoadora. Todas as promessas de Deus dependiam desse menino, desse filho amado. E se ele fosse morto, sacrificado, Deus teria de fazer algo que ele ainda não tinha feito na história até aquele momento. Deus teria de trazer ele de volta para cumprir a promessa de abençoar o mundo. Deus teria de fazer algo inimaginável: ressuscitar um morto. E de novo, percebam a linguagem: o filho único e amado seria sacrificado em um monte. Mas não em qualquer monte, não. Por quê? Porque naquele monte, nada menos que a cidade de Jerusalém seria edificada no futuro. Percebam os detalhes. Esse filho unigênito de Abraão, enquanto subia o monte, ele teria de carregar a madeira que o mataria para o local onde o sacrifício expiatório iria acontecer. Gente, qualquer semelhança não é coincidência, é providência, foi providência. E percebam porque Abraão é o nosso pai na fé. Abraão, surpreendentemente, ele acreditou que o seu único filho voltaria da morte e Deus cumpriria a sua promessa. Hebreus 11:19. É muito fácil perceber para quem Isaque aponta.
Para quem que ele apontava? No Novo Testamento, quem é o único filho gerado, o unigênito do Pai, o amado, porque ouviu a voz de Deus dizendo: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você me faz sorrir, você me faz feliz. E quem subiu o monte Gólgota, em Jerusalém, na região de Moriá, carregando a madeira que o mataria como sacrifício expiatório para o perdão dos nossos pecados? E quem o Pai haveria de ressuscitar depois de morto? Tome o seu filho, o único filho, Isaque, que te faz sorrir, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Não era só para Abraão que Deus estava dizendo isso, mas era para toda a realidade futura que estava por vir. Deus livraria Abraão de ter de matar o seu próprio filho como prova do seu amor a Deus, mas Deus não livrou o seu filho amado, unigênito. Deus não livrou Jesus de morrer naquele monte, naquele madeiro, para que ficasse muito claro, para que ficasse claro para todo mundo o motivo, a razão do sacrifício do seu único filho, o amor de Deus, o amor de Deus pela humanidade, o amor de Deus. E quantos se lembram do que o Abraão chamou aquele monte? Monte do Senhor proverá. No monte do Senhor se proverá. E a partir de Abraão, durante centenas e centenas de anos, o povo olharia para aquele monte, aguardando por uma provisão futura, uma expiação, um sacrifício futuro. E essa espera não foi em vão, porque um dia Jesus veio, Ele veio, e foi esse monte que Jesus subiu, e foi nesse monte onde Ele morreu no madeiro, no monte onde Deus haveria de prover o cordeiro. A gente não vai conseguir falar tudo o que se pode dizer sobre Jesus em uma noite só. É por isso que nós nos encontramos vez após vez, para falarmos dele, pensarmos nele, porque é tudo sobre ele, para ele. Só mais uma coisa. O texto que nós lemos, o texto lido no início, que conta esse episódio de Jesus perguntando aos discípulos quem eles diziam que ele era, além de Lucas, Mateus e Marcos também registraram o mesmo episódio. 3 dos 4 evangelistas narraram o mesmo episódio, menos João. Lucas, Mateus e Marcos registraram a grande pergunta, né? Quem dizem que eu sou? Quem dizem ser o Filho do Homem? E sim, Filho do Homem era uma outra forma de dizer homem, né? ou ser humano. E Jesus, sim, o Senhor, Ele foi perfeitamente humano. Mas vale lembrar que quando o povo judeu daquela época, que era bastante conhecedor dos textos do Antigo Testamento, eles teriam reconhecido o termo, porque filho do homem era um termo profético, conhecido e reconhecido, né? Reconhecível.
E ao ouvirem o termo filho do homem, para eles naqueles dias era inevitável olhar para a grande profecia sobre o filho do homem, que pode ser achada em Daniel, no capítulo 7, nos versículos 13 e 14. Daniel 7, 13 e 14, ali nós lemos essas palavras: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu alguém como um filho do homem. E ele se dirigiu, esse filho do homem se dirigiu ao ancião de dias, ou seja, se dirigiu a Deus, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado, ao filho do homem, foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quem é o filho do homem? Quem é esse ser humano? Sim, um ser humano, mas que recebe domínio, glória e um reino eterno e indestrutível. Se Lucas, Mateus e Marcos registraram a grande pergunta: quem seria Jesus, o filho do homem? João, ele responde de forma muito enfática, muito clara, ao longo da versão do evangelho que leva o seu nome. Mas antes de acessarmos um texto em João, vale a pena acessar um outro texto de Êxodo, porque a partir desse entendimento de Êxodo, inclusive os discípulos, como João, também escreveram os textos do Novo Testamento. Então, para entendermos melhor João, ou a resposta de João, nós precisamos ir para Moisés, ali em Êxodo, no capítulo 3, e depois, se você estiver acompanhando, a gente vai para João capítulo 8. Se você quiser deixar ali um dedo marcando, a gente vai primeiro para Êxodo 3 e já vamos para João capítulo 8. E a gente vai para o livro de Êxodo porque no terceiro capítulo, Moisés também ele se depara com a grande pergunta: quem é o Senhor? Quem é aquele que fala comigo e que me envia? Êxodo 3, versículo 13. Depois que Moisés teve um encontro com Deus e recebeu de Deus uma missão para levar uma mensagem ao povo de Deus, versículo 13, Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Ou seja, quem eu estarei representando? Quem é o Senhor? E versículo 14, diga, Moisés respondeu: o Senhor, que o eu sou, me enviou a vocês. O eu sou. A gente não vai ter tempo hoje para falar com mais detalhes, mas o termo eu sou no hebraico tem íntima relação com o nome de Deus, Yahweh, Jeová, Javé, o nome de Deus, aquele que é hoje e sempre, aquele que é a própria existência. O eu sou seria a identidade de Deus se revelando, por meio de Moisés,
enviando a Moisés, e então, a partir de Moisés, o eu sou seria relacionado ao nome de Deus, Yahweh. O eu sou passaria a ser sinônimo, passaria a ser a identidade de Deus, o nome de Deus. E contrariando as muitas vozes, contrariando as muitas ditas verdades, contrariando bilhões e bilhões de pessoas, João ele nos contou sobre um episódio que gerou tanta indignação, mas tanta fúria, que as pessoas que estavam ouvindo a Jesus pegaram pedras para matar a Jesus. Mas por quê? Por quê? Por que tanta fúria, tanta ira? Se nós formos para João capítulo 8 e lermos ali versículo 58, nós vamos entender o porquê dessa fúria. Porque Jesus lhes respondeu: eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou o que sou, eu sou Yahweh. Jesus, esse mero mortal, Jesus, essa pessoa boa, de grande moral, Jesus, esse grande professor e exemplo da humanidade, Jesus, o defensor do bem e da paz, esse profeta, igual dentre milhões e milhões, disse ser quem? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Eu sou a luz do mundo, quem me segue terá a luz da vida. João 8,12. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. João 6,35. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10,11. Eu sou a porta, se alguém entra por mim será salvo. João 10,9. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. João 11,25. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1,8. Antes de tudo, antes da fundação do mundo, antes de todos, eu sou o que sou, e por toda a eternidade serei o que serei. Quem é Jesus? Quem você diz que Ele é? Todo mundo precisa fazer uma escolha. Você precisa ter uma resposta à grande pergunta. E você vai dar ouvidos a quem? A quem você vai dar ouvidos? Se a vida ainda continua em moda, perceba as palavras do Senhor: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16,16. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. João 3,18. Quem você diz Jesus ser? 2 a cada 3 pessoas no mundo dizem que isso não faz sentido. A maioria diz que Jesus está morto, que uma cruz romana o matou, que Ele não pode fazer parte da Trindade Santa. A maioria diz que Ele não está sentado à destra de Deus Pai, que nele não existe perdão para os nossos pecados, que nele não há esperança de vida após a morte, que Jesus não ressuscitou e não voltará.
a maioria. Mas diante das vozes contrárias, baseados na grande revelação, baseados na verdade que cremos ser absoluta e não relativa, nós somos aqueles que confessam graças a Jesus, confessamos: creio em Deus Pai, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Santo Espírito, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém, amém, amém. Eu creio, cremos. É nisso que cremos. Essa é a verdade que confessamos de geração em geração, sempre relevante, sempre relevante. Querido, querida, essas são as opções sobre quem é Jesus. Se você pensa diferente, vale lembrar: ou você está certo, está certa, e a Bíblia está errada, ou todos estamos errados. Ou você está certo e a Bíblia é errada, ou a Bíblia está certa, ou você está errado, ou todos estamos errados. Agora, todos estarmos certos é uma grande ilusão. E eu quero te convidar a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, todos juntos, e diante de tudo aquilo que foi dito, Ele me faz perguntar a você: quem você diz que Ele é? Porque se você pensa que Ele foi uma boa pessoa, simplesmente alguém bom, que pessoa boa diria o que disse sobre si mesmo? Se Ele disse ser Deus sem ser Deus, o que teria sido Ele? Um mentiroso, um louco? Ou teria sido Ele como Ele disse? Ele disse ser o Eu Sou, aquele que de eternidade em eternidade sempre foi e sempre haverá de ser. Ele é a grande resposta. Ele diz ser o Eu Sou. Eu sou o seu descanso, eu sou a sua esperança, eu sou o seu perdão, eu sou o seu novo começo, eu sou a vida, eu sou o seu Deus. Você crê? Você crê? Então continue caminhando com aqueles que creem,
Se você ainda não caminha com aqueles que creem, saiba que não é esse o desejo, não é esse o plano de Deus, não é esse o plano do eu sou, porque o eu sou nos ensinou a orar Pai Nosso e não Pai Meu. Ele nos ensinou a viver em comunidade, Ele nos ensinou a viver em família, Ele nos ensinou que o seu propósito foi vir para salvar um povo, e não pessoas individuais, individualistas, egocêntricas. Ele não veio para salvar você, Ele veio para salvar uma família, um povo. Porque fazer parte de Jesus é fazer parte do seu povo. Não tem como fugir dessa realidade. O eu sou deixou a igreja como instrumento de graça, intermediadora da graça do eu sou. É a igreja que manifesta a graça de Deus neste mundo. Se Jesus é Deus, se você entendeu as palavras do Senhor, você pode corresponder a Ele agora, dizendo: eu creio, eu creio, eu creio. Tu és a minha resposta, Tu és o grande eu sou. Eu creio, Senhor, não importa o que as multidões digam. O que importa é o que a Tua palavra diz, é o que a grande revelação diz, é o que o Senhor diz acerca de si mesmo. E aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. As nossas vidas são Tuas. Eis-nos aqui, eis-nos aqui. Se você diz que Jesus é o grande eu sou, levante-se do seu lugar. Aqueles que creem, aqueles que têm a resposta à grande pergunta, se para você Jesus é o eu sou, se Ele é Yahweh, se Ele é e foi o Deus encarnado que se fez carne por amor, levante-se do seu lugar e confesse. Confesse ao eu sou, confesse quem Ele é para todos aqui presentes, confesse quem Ele é lá fora, confesse. Ainda a pergunta continua ecoando, a pergunta continua sendo feita para todos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos enxergou, o Senhor nos percebeu e permitiu com que a grande revelação nos alcançasse. Hoje nós cremos, hoje, Senhor, nós temos a Ti, nós sabemos qual é o nome do nosso Deus, Jesus, Jesus, Jesus. A grande revelação.